Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, é profeta menor, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormentes? Dormente, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém. Só até esse versículo 9 é uma história bastante conhecida dos irmãos que leem a palavra do Senhor, do profeta Fujão, profeta Jonas, cujo nome é Pombo, e Pombo é mensageiro. Ele foi enviado para um determinado lugar, como Deus falou aqui na palavra, mandando ele para a cidade de Nínive. E ele desceu a Jope, pegou o navio e foi para Tarsis, longe da presença do Senhor. De Tarsis até Nínive era 3.200 quilômetros, era muito longe, mas ele se desviou da presença do Senhor. E nós já ouvimos aqui na igreja sobre essa parte que o Jonas começou a descer. Ele desceu a Jope, ele desceu para dentro do navio, ele desceu para o porão do barco e desceu lá para o fundo, no mar, no caso, e depois ventre do grande peixe. São histórias diferentes quando se lê a história de Jonas, que estava naquele barco, e a história de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e capítulo 28, quando ele estava indo para a ilha de Malta, e o Senhor deu aquela revelação para Paulo, e Paulo disse: fiquem tranquilos, porque o anjo do Senhor apareceu, quer dizer, o próprio Senhor apareceu para ele, e ele disse assim: ninguém vai morrer, tá? E naquele barco tinha 276 pessoas, e a tempestade era grande, só que o Paulo estava naquele lugar como um homem de Deus, e foi a salvação daquela tripulação. O Jonas já foi diferente, quase que matou todo mundo. Histórias similares, nem semelhantes, para falar mais certo. E então, são a história do Jonas, o profeta Fujão, e a história de Paulo, o homem de Deus. Só que aqui a gente vai ver que esse tal de Jonas, ele tinha um temperamento bem diferente, porque quando não se cumpriu a profecia dele, ficou nervoso, ficou irado. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, e eu vou pedir para o Cezinha, colocar aí no projetor o capítulo 2, versículo 2 do profeta Jonas. Por favor, Cezinha, aonde está tu? Cezinha, capítulo 2 do Jonas, versículo 2.
Depois a gente vai ver na outra versão para conferir. Jonas 2, versículo 2. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei. Olha, é esse que eu queria. O 6, versículo 6. E desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Aí teria que ser outra versão agora. Bota o 7. Para a gente entender, a outra versão fala: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou em mim a minha oração. Na outra versão, capaz que na NVT, a nova versão transformadora, fala que ele morreu literalmente. Fala, se bem que aí apareceu a palavra sepultura, né? Aí quando a minha vida se esvaziava, tá vendo? Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra. Então, se dá para entender isso também. Tem versões que falam, porque Jonas morreu. Se Jonas morreu dentro daquele peixe, foi um milagre do Senhor. E se ele não morreu, foi um milagre também. Quem consegue ficar vivo, quem consegue ficar 10 minutos, vamos botar 15 minutos, sem respirar? É impossível alguém morrer tapando a respiração, né? Isso é impossível. Mas é possível uma pessoa morrer quando ela ficar num lugar onde não tem ar suficiente, não tem oxigênio. Jonas estava dentro daquele peixe, grande peixe. O maior peixe que existe, todos os irmãos sabem que é o tubarão-baleia. O tubarão-baleia ele pode chegar entre 9 a 12 metros de comprimento. Mas aí encontraram o tubarão-baleia de 18 metros, chegando a pesar de 15 a 20 toneladas. E ele vive 70 anos, chega a 100. Mas não foi esse tubarão-baleia. Tubarão-baleia comem plâncton, pequenos peixes e crutáceos. Não comem ser humano. Então você lê a Bíblia explicada e lá vai dizer que esse grande peixe era Ketos no original, cão do mar. Na versão lá que fala no Evangelho de Mateus, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, essa aí está mal interpretada, porque a baleia não engole o homem. E naquela Bíblia explicada, lá no meio da Bíblia está escrito que nessa região, perto dessa região onde que o Jonas foi engolido por essa baleia, encontraram um mergulhador intacto dentro de um peixe semelhante. Onde o Jonas foi comido por esse grande peixe, encontraram esse grande peixe semelhante, um pescador, um nadador, com todo o equipamento de mergulho, de natação, dentro daquele grande peixe, Ketos, cão do mar. Então ele estava num cubículo, vamos dizer assim. Por isso que dá para entender que ele morreu, só sei que ele orou. Ele orou lá dentro, só que ele orou daquela maneira: na minha angústia clamei ao Senhor. O Senhor me tirou da sepultura. A outra versão fala: o Senhor me tirou do inferno. Está falando assim. De modo que foi milagre. Se ele morreu dentro do peixe, foi milagre. Deus ressuscitou e tirou ele, e o peixe vomitou perto de Nínive. Porque Nínive não tinha praia, foi perto. Caminho de um dia. Era uma grande cidade, maior do que... Já ia falar Pico Truncado. Maior do que Fernandópolis, porque diz a Bíblia que ali tinha mais de 120 mil pessoas. E o Jonas, profeta, não queria ir para aquele lugar. Olha aqui, presta atenção que eu vou falar para os irmãos. Aconteceu 5 de agosto do ano de 2010. Foi uma história que o mundo conheceu essa história. 33 mineiros chilenos na mina San José, no norte do Chile, deserto do Atacama. Eles estavam trabalhando, de repente caiu um barranco, a terra caiu, fechou e eles ficaram isolados naquele cubículo. 33 homens naquele lugar. Aquele que estava liderando aqueles outros homens foi considerado pela NASA um grande líder. Ele conseguiu fazer com que todos saíssem daquele lugar com vida. Eles ficaram 69 dias naquele lugar. 33 mineiros. A 700 metros de baixo, não era terra, era rocha. Ou seja, missão impossível, resgatar os 33.
Vieram os cientistas da NASA, países. O presidente na época era Sebastião Pinheira. Convocou as autoridades para resgatar aqueles homens. Eles comiam 2 colheres de atum. Eles levavam atum na latinha. 2 colheres de atum, meio biscoitinho e tomavam um golinho de leite a cada 48 horas. Um calor infernal debaixo daquela cova, dentro daquela cova. Uma cápsula trazida de outro país, chamada Fênix, foi quando levantou aqueles homens, tirou aqueles homens. Só que eles furaram primeiro. Fizeram um furo, mandaram uma câmera para ver como estavam. E aí então mandaram comida, água, para eles não saírem dali naquela situação. E também roupas. Uma coisa interessante, no meio daqueles 33 mineiros, tinha muitos evangélicos. Quando o primeiro saiu, subiu naquela cápsula Fênix, chegou na superfície, com a mão levantada, feliz ele louvou o Senhor. O que estava escrito na camiseta? O que estava escrito na camiseta? Nas suas mãos estão as fortalezas da terra. Salmo 95, versículo 4. Nas mãos do Senhor está a fortaleza da terra. O Deus que estava com aqueles mineiros naquela cova, estava com Jonas naquele grande peixe, e está com você no deserto. Ele vai te livrar. Era impossível para o Sebastião Pinheira, era impossível para o chileno libertar aqueles homens, a família na esperança, mas ali estavam os filhos de Deus orando, e ele levantou, a primeira coisa que fez foi louvar e exaltar o nome do Senhor. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é que manda, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra. Ele é adorado no céu, ele é adorado na terra, e ele é adorado na terra. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das águas. É ele que manda. Ele vai livrar o profeta Jonas, vivo ou morto, ele vai fazer a obra, ele vai sair porque ele tem um propósito. E Jonas não queria ir, mas Deus mostra através do profeta Fujão, que através de uma planta, através de um verme, de uma lagarta, e através de um vento oriental, ele está demonstrando o amor dele, que é muito maior do que somente para um grupo de pessoas, não é somente para Judá e para Israel, é para a nação toda. Aí eu pergunto para os irmãos, qual foi a planta que nasceu em uma noite e morreu na noite seguinte? Fala assim, a bolboreira, para poder tirar 10 na nota, na prova. Aquela bolboreira nasceu, ele ficou feliz por causa da bolboreira. E o Senhor mandou a lagartinha, eu quero salvar, eu quero abençoar. Os ninivitas eram bárbaros. Lembra do filme? Do dragão? Lembra? Os bárbaros, eram assim os ninivitas. Matavam as pessoas, eram cruéis. E o Jonas não queria ir para aquele lugar. Eu já até escutei que eles adoravam vários deuses, que lá naquele lugar tinha um deus parecido com peixe e cheirava peixe. Quando Jonas chegou naquele lugar, o pessoal queria adorar o profeta. Eu já escutei suposições. E então, Jonas não queria ir para aquele lugar, mas o amor de Deus é para com os bárbaros também. Ele ama os gregos, os judeus, os negros, os brancos, os amarelos, os grandes, os pequenos. Ele ama todo. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí se vê que o sistema não era presidencialismo, era monarquia, porque diz assim, o rei declarou jejum, se arrependeu, até os animais não vão comer, não vão beber. Quando ele, o rei e aqueles ninivitas se arrependeram dos seus pecados, começaram a orar, porque está escrito na Bíblia que eles oraram a Deus. Eles começaram a orar, a buscar o Senhor, Deus se arrependeu. Aí o Jonas falou, eu sabia que o Senhor ia se arrepender, eu sabia que o Senhor é misericordioso, é por isso que eu não quis ir, está vendo? Só porque o povo se arrependeu. Eu quero falar uma coisa para os irmãos, quando a igreja se arrepende, jejua e ora ao Senhor, isso vai mover o coração de Deus. Aí você lê a Bíblia daquela história que chegou para o Senhor, daquela mulher cananeia. Cananeia era de Canaã, não era da Judéia, era de Canaã, era diferente, lugar diferente, não podia estar naquele lugar. Aí ela
o evangelista Mateus fala que ela se aproximou do Senhor. Marcos vai um pouquinho mais a fundo e fala que ela se atirou, ela se lançou, ela se jogou nos pés do Senhor. Aí o Senhor, o discípulo, Senhor, quer que manda essa mulher embora? Os discípulos lá do partido das trevas, quer que manda essa mulher embora? Deixa ela. Primeiro Jesus falou, eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo. Quer que manda embora? A mulher começou a insistir. A mulher cananeia na Bíblia é a mulher que tinha uma resposta para tudo. Aí ela fala, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Tem misericórdia de mim que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela clamou, ela pediu, ela orou, ela buscou o Senhor. O que aconteceu? Ela recebeu a bênção. Os ninivitas receberam a bênção porque a oração vai mover o coração de Deus. Eu não sei o que você está pedindo e esperando, mas quando você ora, quando você busca o Senhor, algo vai acontecer. O médico falou, tem 5 meses de vida, mas o Senhor falou assim, eu vou dar vida eterna. Eu vou dar vida eterna. Eu falei para vocês aqui várias vezes, quando aquela irmã lá da Argentina, que capaz que está vendo agora, Mônica, é para você mesmo, não vai entender nada, chegou na igreja com aquele, como que fala, lenço vermelho na cabeça, careca porque estava fazendo quimioterapia, câncer, vai morrer, o médico falou, correu para a igreja, correu para o lugar certinho, correu para onde que está aquele que perdoa, aquele que faz o milagre. Vamos orar por Mônica, oramos, a igreja orou, Deus vai fazer o milagre, você crê, ela creu, já passaram, vamos dizer agora, mais de 20 anos, ela está vivíssima dando glória ao nome do Senhor. O Satanás perdeu a bênção, ele perdeu a bênção é nossa, não é dele, a bênção é nossa, ele já perdeu, ele perdeu a vitória, perdeu a bênção, perdeu tudo, até a casa ele perdeu. O Senhor expulsou ele do céu, veio para a terra. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, o Senhor falou. Aí o Senhor veio para a terra, expulsou Satanás, ficou nos ares. Não mora nem na terra, nem no céu, está nos ares. Efésios capítulo 6. Na potestade do ar, porque não tem casa. É assim, mas você tem casa. Você sabe, né? Então ele perdeu a batalha porque a vitória é nossa, porque o Senhor já nos deu. Então não importa se Jonas vai querer pregar para os ninivitas, porque são cruéis, são lutadores, são guerreiros, são bárbaros, não importa. O importante é que o amor de Deus, ele é maior do que tudo que você pode imaginar. Ele é maior do que tudo que você pode pensar. O amor de Deus, ele é superior, ele é supremo, ele vai além do que nós podemos imaginar. Aí aqueles homens chegam para Jonas, aqui no capítulo 1, versículo 14, primeiro eles oram, né? 1,14, Paulo César, olha lá, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, então clamaram, não está escrito clamou, clamaram eles, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, olha aí, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. Está vendo? Os homens começaram a orar. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Por causa da alma deste, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles começaram a clamar ao Senhor. Deus começou a fazer isso ainda no barco. Olha como que Deus faz. Aí o Senhor chega para Pedro, dá aquela visão, o lençol cheio de ingredientes da feijoada, tinha lá pé de porco, orelha de porco, era porco para todo lado. Aí o Pedro falou, não como coisa imunda, Senhor, você não vai comer o que eu purifiquei, como que vai chamar imundo? O Senhor estava dando a revelação para ele ir na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, vai na casa de Cornélio, não, ele é imundo, como que você vai chamar imundo aquele que eu já purifiquei? Não vou comer. Pedro, deixa de ser terrível, vai lá, Pedro chegou, aí essa hora a gente estava orando, jejuando, esperando você chegar, o Pedro orou, o Espírito desceu. Você às vezes olha para uma pessoa e não dá nada para ele, mas o amor de Deus chegou na vida dele. Saulo pode ser assassino, perseguidor, mas quando Deus encontra com ele no caminho de Damasco, é transformado, Deus faz a obra, Deus faz o milagre, e transforma ele no grande pregador do Evangelho, o grande escritor das 13
13 cartas, 3 epístolas. Não importa o que você é, o importante é o que você é agora, que Deus te salvou. O sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te centrifugou, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te lavou completamente. Glória a Deus, glória a Deus. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus. Mas ele ir na direção oposta fazia parte da vontade permissiva de Deus. Deus queria que ele fosse, sim. Ele não foi, mas Deus queria salvar. Se Deus manda você ir para um lugar pregar o evangelho e você não for, você não vai, o que vai acontecer? Deus vai levantar outros. Chame as pessoas para a festa. Chamei, Senhor, mas não quiseram vir. Então vai para os campos, para os valados, vai chamar os mancos, chama os aleijados, chama os paralíticos, chama todos e fala para eles que ainda tem lugar no reino. Eles não quiseram vir, os convidados não quiseram vir. Chama os aleijados, chama os leprosos, chama os pecadores. Na dispensação da graça, o primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão da cruz. Grave isso. Na dispensação da graça, o primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão. Aí o outro estava metido a puritanos. O Senhor chega para eles e fala assim para eles: vocês sabiam que os ladrões e as prostitutas vão entrar no céu primeiro do que vocês? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Às vezes nós estamos julgando com os olhos, só que a Bíblia fala que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração. Jonas olhava para a aparência daqueles bárbaros ninivitas, mas Deus olhava no interior daqueles homens e via almas necessitadas da salvação. Não importa para quem você está olhando, o importante é que Deus está olhando o interior daquelas pessoas. Não importa o que aquelas pessoas ali estão fazendo, Deus sabe que de ali vai sair vidas para servir o nome dele. E já saiu, tem na nossa igreja que saiu dali. Vocês sabem, né? Eu não vou falar aqui, mas por causa da Magnistic, senão eu falaria. Depois eu falo ali fora, mas saiu dali, ó. Congrega lá, por lá. Depois eu falo ali fora. Amém, irmãos? Então aí vem as perguntas, né? Foi feitas as perguntas. 4 perguntas que foi feita ao profeta Jonas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde que está. Capítulo 1, versículo 8. É isso mesmo? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E se fizer essa pergunta para você, o que é que você vai responder? Que ocupação é a sua? Será que você tem a resposta correta? Qual é a sua ocupação? Deus te chamou com um propósito. Existem pessoas que não sabem para que foram chamadas. Existem pessoas que não sabem qual é o propósito de Deus na vida dela. Deus nos chamou com uma missão. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para um objetivo. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Vinde a mim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder desde o alto. Agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão ao que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás mal, e pisarão na cabeça da serpente. Então primeiro o Senhor chama, depois Ele manda ficar para receber, e depois Ele fala, vai. Você foi chamado para esse propósito, para vir, para ficar cheio, para ser perdoado e também para sair.
para fazer a obra de Deus, a missão centrífuga e a missão centrípeta, a missão cultural e a missão transcultural, a missão no seu trabalho, a missão para os seus vizinhos, a missão para aqueles que estão perto de você, a missão, a obra de Deus. Ou a gente faz a obra de Deus agora ou não vamos fazer nunca mais. Prega o evangelho, usa a tecnologia enquanto se pode usar. Porque uma vez que para o GPS, estamos todos fritos. Nem Pix a gente vai poder passar mais. Esse negócio se vem essa sanção aqui para o Brasil, estamos fritos, irmãos. Vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. Pare para pensar. Se quiser, depois eu mando o áudio lá. Vai acabar com tudo. Mas enquanto pode mandar mensagem, manda WhatsApp. Não é isso? Então nós fomos feitos para isso, para um propósito, com um objetivo, para uma missão. Fomos feitos para louvar a Deus, para servir ao Senhor. Fomos feitos para fazer a alma, ganhar almas para o Senhor, para louvar a Deus. Fomos feitos para isso, para buscar os perdidos da terra. Qual é a tua ocupação? Nós somos embaixadores. Nós somos, diz a Bíblia, um reino de sacerdotes. De onde você vem? A segunda pergunta, não é isso? De onde vens? Parece essa de donde, parece que é espanhol, né? Parece que não traduziram corretamente. Seria de onde? É de donde. De onde você vem? De onde vens? Aí ele falou o quê? Eu sou hebreu, sou hebreu e temo a Deus. Já pensou se não tivesse temor a Deus? Daquele jeito. Já pensou? Então, de onde que você veio? Você sabe perfeitamente que você veio do macaco. Você aprendeu na 3ª série com a professora Marta lá na escola. Você sabe. Você não veio do macaco? Não? Não foi isso, não? Do macaco? Se fosse assim, então hoje tinha que nascer um macaco e se transformar em gente, né? Você alguma vez já viu algum macaco adorando ao Senhor? Nunca viu, né? Nunca viu o macaco adorando ao Senhor. Então você não veio do macaco. Você é imagem semelhante de Deus. Você veio da terra. Você veio da terra, você vai voltar para a terra. Não é isso? Você veio de lá. Você não veio do macaco. Você não é uma experiência de laboratório. Você não foi feito através de tubos de ensaios. Aquele negócio de clone não deu certo. A ovelhinha Dolly não deu certo. Tentaram. E na revista Veja saiu. Eu li uma vez, quando começou esse negócio de clone. Teve até aquela novela da Globo Lixo lá, não é? Vocês lembram? O clone. Aí o que aconteceu? Estava lá na revista. Não vai demorar muito, na Veja, saiu na Veja, eu li. Não vai demorar muito, vocês vão ver Elvis Presley caminhando pela terra. Olha, legal, hein? Não vai demorar, vocês vão ver John Lennon caminhando pela terra. Aí embaixo estava escrito assim: e vocês também vão ver Jesus caminhando. Aí eu criei. Não é por causa do clone, porque ele disse: eu vou e volto. Eu vou preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês. Aí eu acreditei, aí tá certo, a Veja não se equivocou aqui. Aí pegaram lá, o homem tinha um bastão. No bastão tinha um mosquito. Tirou o sangue do mosquito. E aí o que aconteceu? Era sangue do dinossauro, Tiranossauro Rex, fizeram o filme. Falando em filme, esse que eu acabei de falar dos mineiros do 33, os 33 mineiros do Chile, vocês podem buscar na internet, fizeram o filme, em 2015 fizeram o filme. O protagonista é o Antônio Bandeira, do filme, eu assisti. É legal, tá bom para assistir. Pegaram o mosquito, tiraram o veneno, é outra história. Pegaram o mosquito, tiraram o veneno, dinossauro Rex. Então a ideia era clonar as pessoas. Aí clonaram a vaca, saiu com 5 patas, está tudo errado. Híbrida, tudo errado, não deu certo. Você não é híbrido, você é natural, puro, raça pura, puro sangue. Claro, se não fosse o sangue. 3 coisas que não nascem sem sangue: um ser humano, um animal e um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tem que ter sangue. Hebreus 9, 27. Sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o sangue que te libertou. Então você não veio do macaco, uma experiência de laboratório, tubos de ensaio, nada disso. Você é filho de Deus. Você tem a natureza do seu Criador. Você não é a experiência de um maluco no laboratório. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a sua ocupação?
Da onde que você veio? E qual é a sua terra? Alguém aqui do meu lado vai dizer assim: minha terra é a Argentina. Não falo nem se me corte o pescoço. Lá embaixo tem outra por aí. Aí o outro vai falar assim: a minha terra é o Brasil. Aí você vai ler na Bíblia: nós somos forasteiros, peregrinos em terra estranha. Você não é daqui, você está só de passagem por aqui. Qual é a tua terra? O mundo aqui não é. Esse mundo não nos pertence. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, diz o Senhor. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Quando você passar por uma tribulação nessa terra, lembre-se de uma coisa: você não é daqui, é por isso que você sofre. Mas um dia, o Senhor voltará, e Ele vai levar você. E então diz a Bíblia: novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Essa é a nossa terra, não é essa que estamos agora. Nós que estamos aqui, nesse mundo, estamos esperando o Senhor que vem nos resgatar. Qual é a sua ocupação, Jonas? De onde que você veio, Jonas? Qual é a sua terra, Jonas? Pergunta número 4. De que povo és tu? Qual é o teu povo? Você é muçulmano? Não. Você não é muçulmano. Você sabia que quando pegaram Saddam Hussein naquele cubículo, era um cubículo, menos de 4 metros quadrados, ele tinha 75 mil dólares guardado com ele. Maltrapilho, mal cheiroso, barbudo, feio, com fome naquele lugar. 75 mil dólares em espécie. Pegaram ele naquele lugar. E sabe o que ele tinha com ele? Que ele lia sempre? O Alcorão. Não resolveu para nada. Não resolveu para nada. Foi enforcado. Assim morreu. Saddam Hussein. De que povo és tu? Você é muçulmano? Não. Você é budista? É espírita? Não. E aí então nós cantamos que somos o povo de Deus. Somos a família de Deus. Somos um rei de sacerdotes. Você é diferente. Somos os filhos de Deus, temos a natureza do Senhor. Somos a coluna e o baluarte da verdade. Somos o templo do Espírito Santo. Qual é a sua ocupação? Da onde que você veio? Qual é a sua terra? Qual é a sua família? Para onde que você vai? Tem um livro, As Grandes Perguntas da Bíblia, da vida. As Grandes Perguntas da Vida. Tem um livro, tem até o curso. Não é isso? As grandes perguntas. Da onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui? Grandes perguntas da vida. Mas você não tem que ter essas perguntas, essas indagações na sua mente. Você sabe de onde que você veio? Você não veio do macaco. O que você está fazendo aqui? Para pregar o evangelho. E para onde que você vai? Você vai morar no céu. Não é fácil de entender isso? Isso aqui é fácil demais de entender. Qual é a sua ocupação? Eu temo a Deus e sou hebreu. Não adianta não, Jonas. E a atitude, onde que está? É a atitude. Você teme desse jeito? Ficou nervoso lá porque o Senhor perdoou? Deus mandou a lagartixa, cresceu a aboboreira, ele ficou feliz com aquela aboboreira. Ficou feliz. Aí Deus viu a felicidade, mandou a lagartixa, picou, secou, o sol queimou, ficou nervoso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esses pecadores. É por isso que eu não quis pregar. Ô Jonas, você não tem. O Jonas era como se fala? Não era da FUNAI, não, era dessas organizações que cuidam do meio ambiente. Ele ficou preocupado com a abóbora, mas não com as pessoas. O Senhor falou para ele assim: não, você está preocupado por causa da planta que se secou e não tem misericórdia de mais de 120 mil novos convertidos que não sabem discernir a mão esquerda da direita? Em vez de você ter misericórdia, compaixão por uma planta, tenha compaixão com as pessoas. Você sabia que tem pessoas que gostam muito de cachorro e detestam os seres humanos? Você sabia que existem pessoas assim? Existe. Você sabia que na Bíblia Sagrada, nos livros,
escrito por Salomão. Está escrito que tem pessoas que ela não consegue dormir, ela não dorme, porque ela fica pensando no mal que ela vai fazer no dia seguinte, na maldade que vai fazer para o ser humano no dia seguinte. Pessoas que detestam o seu próximo. Parece que Jonas era um tipo desse, e estava servindo ao Senhor. Sou hebreu e temo a Deus. Mentiroso, vou jogar você na água para você aprender a ser crente. Não é isso? Então o que a gente aprende com Jonas? Mais importante do que falar é atuar. Mais importante do que cuidar de uma plantinha. Tá bom de cuidar da plantinha, mas o mais valioso, essa máquina complexa que é o ser humano, vale muito mais do que uma planta. Está escrito na Bíblia que Jesus derramou sangue para salvar os seres humanos, não as plantas. Se gosta das plantas, que Deus abençoe. Que se vocês gostam dos animais, também que Deus abençoe. Nenhum mal por isso. Mas, por favor, ame a criatura de Deus, os seres humanos em primeiro lugar. Amém, irmãos? Entendeu aqui? Se não entendeu, eu posso pregar tudo de novo. Fiquem de pé, vamos orar. Depois busquem para assistir o filme Os 33 Mineiros, naquele calor horrível, deserto do Atacama, norte do Chile, 69 dias debaixo da terra, crentes. Aí veio a atitude, sai um pouco no filme como foram a atitude deles. E se eles não fossem crentes naquela situação, comendo 2 colheres de atum, patê de atum, em meio biscoitinho e tomando um golinho de leite a cada 48 horas, sem fazer suas necessidades pessoais, higiene, não tinha isso. Tanto que quando eles fizeram aquele furo, desceram aparelhinho de fazer a barba, máquina de afeitar, perfume, desceram roupa, água, toma banho, aí subiram, tudo bonito, louvando a Deus, subiram louvando a Deus, subiram glorificando o nome do Senhor. E de noite, quando o primeiro chegou, já era noite, ali estava a família esperando, e foi uma festa. Ninguém quer perder um ser humano, ninguém quer perder o valor. Se vocês já prestaram atenção, eu já participei de muitos velórios, inclusive até já vimos pessoas morrer assim. Um senhor morreu e ele pesava 180 quilos. E não tinha caixão para ele na cidade. Era muito grande. Aí foram buscar numa outra cidade. A filha desesperada. E então tivemos uma brilhante ideia. Vamos pegar um cobertor, alguma coisa assim, vamos colocar ele em cima do cobertor e vamos levantar nas pontas e vamos tentar colocar em cima da cama o corpo. Quando fizemos isso, arrebentou o cobertor, arrebentou tudo. Não deu certo, a ideia não funcionou, o cobertor era fraco. Aí, depois de muita demora, e a filha em desespero gritando, chega o caixão, conseguiram da outra cidade. Levaram para o cemitério numa caminhonete, foi até caminhonete. E quando chegou lá, eu fiz a cerimônia do lado de fora. Não vamos levar ele para lá, não. Vai ser difícil de trazer ali. A outra senhora morreu. Chegamos a tempo de sair e comprar o super bonde para colar a boca e arrumar o corpo, porque estava tudo torto. Não pode sair pelo corredor. Sai o caixão pela janela. Entra o caixão pela janela, coloca a senhora. Estava em casa, chega a pessoa desesperada. A culpa é da igreja. Chega o filho dela desesperado. É outro caso. Desesperado. Culpa é da igreja. A igreja não cuida da minha mãe. O que está acontecendo? A igreja abandonou minha mãe. Vamos lá. Chamei o outro pastor. Vamos. Chegamos lá. Estava a senhora inchada. Com a fralda descartável. Uma pedra daquele jeito. Morreu e ficou ali. Aí a igreja conseguiu o caixão. Tá, várias situações, vários casos assim. Mas as pessoas se desesperam. Aí alguém morreu e não se vivia bem, como cachorro e gato. Mas alguém fala assim, eu estou com saudade. Pode ser o pior esposo ou esposa, quando morre sente falta, não é assim? É o valor do ser humano. É ali aquele ficou gritando, a outra teve o cuidado, a outra filha chorando. Várias situações assim, semelhantes. Ninguém quer perder um ser humano. O valor que uma pessoa tem.
E a igreja do Senhor aqui sabe valorizar isso. Mas Jonas não sabia. Eu quero valorizar a boboreira. Parece que ele gostava de doce de abóbora, né? Capaz que sim. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que possamos obedecer ao Senhor. Não importa para onde Deus nos mandar. Se Deus quer salvar ninivitas, bárbaros, cruéis, brigões, guerreiros, Ele vai salvar. E para aquelas pessoas que estão ali, a gente tem que orar para Deus salvar. Para Deus salvar. Ninguém queria pregar para Saulo de Tarso, ele era o assassino. O Senhor desceu e pregou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então não vamos olhar para as pessoas com nossos olhos humanos. Vamos amar com o coração que Deus nos deu. Deus vai fazer a obra. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos olhar com o olhar do Senhor. O Senhor fez a obra, o milagre na vida do profeta Jonas, de ter ficado dentro do ventre do grande peixe, orado, como ele mesmo disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Desde as profundezas da terra clamei e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor fez o milagre porque o Senhor tinha uma obra profunda para fazer no coração daqueles ninivitas. Senhor, que nós possamos ser seus servos, mensageiros, e não se desviar da responsabilidade como fez o profeta Jonas, mas pregar independente da situação da pessoa que vai ouvir a mensagem, Senhor. Seja ela quem for, nós vamos plantar a semente e o Senhor vai colher. Seja o ladrão da cruz, seja Saulo o perseguidor, seja a samaritana que tinha vários maridos, não importa, porque o Senhor quer salvar, quer transformar. Nós entendemos perfeitamente que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Salva, Senhor, os moradores desta cidade de Fernandópolis. Faz a tua obra, Senhor. Hoje eles estão perseguindo a tua igreja, mas um dia eles estarão servindo ao Senhor, louvando o teu nome. Salva, Senhor, cada membro de cada família aqui representada. Aleluia, aleluia. Pode ser que haja desavença em famílias, briga entre irmãos, e alguém está orando para que ele não venha para a sua casa. Aleluia. Mas o Senhor está olhando com um olhar de misericórdia, e o Senhor vai transformar as vidas. O Senhor vai fazer a sua obra. O Senhor vai libertar os cativos. O Senhor vai sarar os enfermos, vai fazer os milagres. E essa igreja vai estar cheia de verdadeiros adoradores adorando o teu nome. Eu quero abençoar cada vida aqui presente através desta oração, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Antes do aplauso, irmãos. Antes do aplauso. Antes de eu entregar a minha vida para o Senhor, preste atenção, os irmãos, que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, meu irmão Marcelo foi no mesmo dia, fomos os dois. Marcelo primeiro, na tarde na minha casa, e eu de noite no culto. O que eu quero falar? No dia que eu e o meu irmão Marcelo entregamos a nossa vida para o Senhor, eu estava sem falar com ele 6 anos, meu irmão Marcelo. Porque quando a gente era pequeno, brigava, e ele não podia me bater, porque eu sou mais forte, maior. E o que acontecia? Ele rasgava os meus livros, meus cadernos, e eu quebrava os materiais de escola. E aí eu falei: já tá bom assim, não vou mais falar com ele. Se ele não quebra mais, eu vou estudar. Aí ele quebrava de novo. Eu falei: não dá certo. Aí ficamos sem falar um tempão, 6 anos. Quando o Senhor entrou na minha casa, quebrou. Meu irmão Marcelo é uma bênção, ele é obreiro na casa de Deus. Ele é presbítero. Meu irmão Djalma, pastor, e eu sou careca. Deus abençoe os irmãos.